Trazer outros detalhes aí dessa reunião na Arena MRV, por meio de arte, já coloca pra mim aqui primeiro. Querido, que bom te ver. Tudo bem, Vai dar Di? tudo certo. Muito tempo que você não me vê, né, por isso. Tranquilo, é. Tô joia, né? Coloca aqui pra mim, por favor, a primeira arte aí, que são as 3 pautas desta reunião do Conselho, que é importantíssima, vocês vão entender por quê. Essa primeira parte, a gente vai mostrar as pautas que estão em discussão hoje lá nessa reunião do Conselho. Antes da reunião vão ser empossados 200 novos conselheiros, né? Mas o importante mesmo tá aqui. São as 3 pautas. Vai lá. Tudo bem, né, Di? Um abraço pra você, você Daniel não falou Seabra. tudo bem? Um abraço, não, pra você, pro Daniel Seabra, pro Lélio Gustavo, não. Então Sou uma pessoa educada, fina, boa tarde pra todos, pra massa e o Tempo Esportes também. Vamos lá, Ele falou Dimara. boa tarde, gente, vai. Sem mais delongas, né? As 3 pautas importantes na reunião de daqui a pouco na Arena MRV. Bom, aprovar a participação do clube como sócio fundador do Museu do Galo. Por esse motivo, Dimara, é que a reunião foi adiada pela primeira vez. Então a gente sabe, né, que oficialmente é essa a palavra, mas o Atlético buscava resolver-se internamente para propor essa reunião. Alteração da cláusula antidiluição na SAF, permitindo emissões de ações que mantenham a participação do clube acima de 10%, ou seja, a associação, desde que haja aporte mínimo de R$200 milhões e assegurada a indicação de 2 membros do Conselho de Administração. A outra parte, autorizar a diretoria a tomar todas as medidas necessárias para implementar a decisão do item 2, que é a cláusula antidiluição. De maneira geral, Dimara, 25% detém o Atlético, a associação, em relação às porcentagens, né? O outro restante da SAF. O que vai fazer, o que planeja fazer o Atlético? Redução desse 25%, o clube entende que esse percentual, reduzindo para 10%, por exemplo, muda pouca coisa para o clube, mas para a SAF permite novos investimentos. Ou investidores. Exatamente, é o que vai tentar a SAF do Atlético tirar, né, Dimara, essa cláusula antidiluição de 25%, que um dia já foi prometido, inclusive na pessoa do Sérgio Coelho, que não mexeriam. Gestores do Atlético se orgulharam dessa porcentagem. A realidade é diferente, Dimara. A questão de estar dividido, né? Mas, na verdade, eles já tinham... Coloca a outra parte aqui da arte, por favor. Eles fizeram meio que uma reserva, né? Porque o correto seria ter 10%. É mais ou menos como são os clubes no Brasil, 90-10, né? Isso. E aí a associação acabou ficando com um pouco mais, que foi meio que uma reserva que eles fizeram já pensando no futuro, que eles poderiam se utilizar então desse percentual que é de 15%. Entendimento. Isso, vamos lá, em linhas gerais. A SAF do Atlético entende que é preciso diluir a porcentagem da associação para que o clube tenha novos aportes e consiga, enfim, se tornar saudável financeiramente. Claro, o Conselho Deliberativo, que representa o clube, votará se aprova ou não essa diluição. O que muda? Na prática, a diluição das ações da associação abre espaço para que novos investidores possam entrar na SAF sem depender do voto do clube. Além disso, serão permitidas as emissões de ações preferenciais que dão prioridade em dividendo, mas não em votos, Dimara. Ou seja, o investidor que vier, seja lá qual for, ou se não vier investidor nenhum e ela for realmente, o aporte for dos Menins, e aí eu tô falando Rafa e Rubens Menin, assim, ele já tem voto, mas se vier um outro diferente e tal, ele não tem condições de mandar, não teria voto, né? Para aprovar ou não. Votos e vetos, né? Votos e vetos, ou seja, na verdade ele só vai botar dinheiro. Isso Mas na corre um prática. risco de virar um balaio de gato? Assim, abre espaço para novos investidores entrarem. E aí vem, sei lá, 2, 3 investidores, aí começa 5 pessoas mandando. Já tem lá os 4. É por isso esse aí veto. vai para, sei lá, 7, 8 mandatários. Assim. É por isso que não são mandatários. Os mandatários continuam sendo os que fazem parte da SAF hoje, que é o Ricardo Guimarães, o Rubens Menin, o Rafa Menin e o Vorcaro. Daniel Vorcaro. Tá, e aí o cara entra com dinheiro e qual Isso. a vantagem que ele leva é um possível lucro. Isso, exatamente. Eu não sei, e aí, na verdade, é o que eles vão esclarecer e vão fazer hoje, vão explicar, se está garantido esse lucro, entre aspas, para esses que não vão ter esse poder. Na verdade, gente, pode acontecer... e antes do Lélio falar também, 3 coisas. Vamos lá.
Pode acontecer. Isso aprovado pelo Conselho, né? Se o Conselho aprovar a diluição. Pode acontecer mais ou menos... Dimara? É uma burocracia. Sim, mas eu estou dizendo... Mas pra gente é bom falar isso, porque não é uma coisa já feita hoje. Claro. Então, vamos lá. O que pode acontecer? O Rubens Menin e o Rafa Menin, que tem uma empresa, que é esta empresa que, pelo lado deles, é a das ações da SAF, eles chegarem e comprarem por 200, não sei, por 300, não sei. Se fala num aporte de 500 mil, que é aquele anterior. Milhões. Milhões. Isso é o anterior. Então, o que pode acontecer? Eles chegarem e comprarem isso, vão ficar com um número maior de ações e vão ser mais do que majoritários do clube. Né? Aí a gente fala do clube não, né? Da SAF. Pode acontecer do Ricardo Guimarães chegar lá hoje, o Lélio falou que pode acontecer uma bomba, que a gente acabou brincando com você nesse sentido. Chegar o Ricardo Guimarães lá hoje e falar, não, eu quero os 15%, eu pago. Ok? O Vorcaro, vocês sabem que nesse momento não pode fazer nenhum movimento financeiro, em virtude das situações lá do banco que ele preside, enfim. Então, os dois únicos que poderiam fazer esse movimento seria o Ricardo e o Rubens e o Rafa Menin. Ponto. Isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade, um investidor. Tá vindo, eles conseguiram, tem um investidor aí e o investidor vai vir comprar e vai entrar com esses 500 mil, 200, 300, 400, enfim. Essa possibilidade, nas últimas horas, a gente teve a informação que não conseguiram o investidor. Exatamente pelo fato de que esse investidor não teria poder de administrar, de dar voto, de tudo mais. Não conseguiram esse investidor. Essa é a informação inicial que a gente tem. Se vai aparecer alguém, se não vai, lá na reunião que será dada essa possibilidade aí. Existe uma outra possibilidade, e aí vou dizer uma coisa. Existe uma outra possibilidade que é a do Menin, do Rafa, comprar tudo. Tem também. Tá? E tem uma outra possibilidade, aí a gente está falando do que eles já foram aconselhados. O Menin, os dois, né? Tanto o Rubens, mas o Rubens, ele já foi aconselhado a vender. Lá atrás. Já foi aconselhado. Não aceitou de forma nenhuma. Ele nem pensa nessa possibilidade. Ricardo Guimarães, também ele pensou lá. Tá, posso vender. Aí disseram para ele, meu filho, isso é patrimônio do seu filho, né, da sua filha, que são apaixonados pelo Atlético. Então, ele não vai abrir mão da parte dele. Estamos nessa situação. Então, só de onde pode sair esses 15%, efetivamente, neste momento, é da associação. Né? Agora, o Ricardo poderia dar uma parte, o Menin poderia dar uma parte. Poderia, o Vorcaro não pode. Mas esses três poderiam dar uma parte aí e a associação uma outra parte. Mas eu acho que nenhum deles vai fazer isso porque eles não querem perder o controle do Atlético. É mais ou menos isso. Tem muitas possibilidades? Tem muitas possibilidades. É por isso que é importante. E por que é importante? Porque, gente, é o futuro do Atlético. É quem vai estar realmente no futuro comprando, pagando, né? Fazendo com que o Atlético siga a sua vida e de uma forma muito mais saneada, por exemplo. Né? Inclusive é prometido uma nova SAF. É mais ou menos isso. Você entendeu, Lélio? Entendi, mas aí a gente tem que esperar. Claro, são só conjecturas. Claro. A reunião, mas uma das coisas aí, hoje eu estava conversando com o Betinho Marques, que ele é muito atento também aos bastidores do clube, é justamente sobre esse percentual aí. Há quem diga, né, que essa interpretação de 10% aí, ó, também não precisa. Que o clube precisa manter a associação, é uma interpretação completamente equivocada. Entendeu? E que pode passar o Atlético ficar com menos que isso aí. Pode chegar a zero, Lélio. Exatamente. Pode não ter nada. Pode não ter nada mais. Mas aí um detalhe, tá, Lélio? Agora, só para não cortar meu raciocínio. Agora, eu
E eu sou favorável que a associação não tenha nada mesmo, não. Você se resguarda de outra maneira para evitar uma venda para outra cidade, para mudar a cor de uniforme e o que quer que seja. Sabe por que a associação não contribui com nada? É isso. Entendeu? Então, também não faz sentido. 25% é do Atlético, tá? E ele tá ajudando como? É isso. Ele coloca dinheiro? Não coloca. Então, aí nesse caso, por mais que eu seja um crítico contumaz dos atuais donos do Atlético, eles estão cobertos de razão. O Atlético não contribui, não tem que ter nenhum percentual. Fala aí, Colombo. Perdão, viu, Lélia? Só para complementar o seu raciocínio, é rapidinho. 10% tem que ser mantidos até a dívida ser quitada totalmente. É regra, é lei, mas ela de fato pode chegar a 0%, Dimara. E não tem, é legal que se diga, na lei federal, né, que instituiu as SAFs, né, eu vou ser muito sincera, eu achava que 10% era obrigação, mas na verdade, ali pelos meandros da história, é só tipo assim, como é que a gente fala? Um conselho. Conselho que eu digo vou dar um conselho ao Daniel, mantenha 10%. Mas as SAFs todas, inclusive, estão mantendo, né? Exato. Cruzeiro manteve, exatamente. E as outras SAFs aí mantendo 10%. Parece que o Vasco que é 70-30, né? Tem uma maior parte, mas o resto é 10-90. Agora, Dimara, sobre essas possibilidades que você falou, obviamente que não vai ter nenhum investidor de fora se ele não puder mandar. Mesma coisa, vamos dividir aqui um stream aqui pra gente ver a Major League Baseball, pagando R$1.000 por mês. Não, vamos ver só o jogo que eu quiser ver. Era mais ou menos o que a TV Globo fazia antigamente com a TV Record ou com a TV Bandeirantes. Vamos passar o jogo pra você, mas você vai transmitir esse jogo aqui, tá? Você não tem direito de escolha, não. Vai transmitir o jogo que a gente determinar. É claro que ninguém quer isso. Não existe, né? É como a SAF do América, por exemplo, que a gente falou aqui. Sim. O América tá querendo vender a SAF dele, mas 49%. Assim, eu fico associação com 51% e a SAF com 49%. Mas peraí, o que eu ganho com isso? E quem vai vir? Eu mando o quê? Nada, você não manda nada. Você só vai dar a grana e eu vou continuar mandando. Então, assim, a primeira coisa que o Colombo falou, ele não tem oposição, né? Praticamente não tem oposição. O que a gente já viu do Conselho do Atlético em outras épocas, acabou. Oposição, o presidente pau é o Ricardo, quebrando, né, o presidente do Conselho é o Ricardo Guimarães. Então, ou seja, acho que são favas contadas, um proforme que vai ser feito, ok e tal, e vai ser aprovado. A partir do momento que for aprovado, é que nós vamos ver. Como que você vai arrumar outro investidor se ele não vai mandar nada, se ele não vai ter voz ativa nenhuma, só vai receber uma grana ou um prejuízo, né? Porque quando você entra num jogo desse também, pode ser para um lado, pode ser para o outro. Você pode ter lucro, pode ser prejuízo. Então eu não sei, sinceramente, realmente tá me parecendo que vai ficar entre eles ali mesmo, né? Porque não vai ter como trazer um investidor de fora se ele não tiver um mínimo de voz ativa. Agora vamos lá então, só para a gente dar uma lembrada e para o torcedor que está nos acompanhando, ter uma noção, vocês se lembram que o Rubens falou de um aporte financeiro, né? O Rubens Menin, o Rubens é ótimo, né? O Rubens Menin falou de um aporte, mas que ele precisava, e o Lélio até comentou isso aqui, me lembro, ele precisava olhar os investimentos, tudo que ele tinha, porque o rico, a pessoa acha que ele anda com dinheiro na carteira. Não é isso, gente. Os caras têm investimento, tem uma série de coisas. E para buscar esse dinheiro, eles teriam que olhar, mas que eles estavam olhando qual era o aporte que eles podiam fazer. Por isso que eu acho que quem vai comprar esses 15% é o Menin e o Rafa. Porque eles já... Você se lembra disso, não se lembra, Lélio? Quando ele deu essa entrevista e falou do aporte, quando teve aquela questão dos jogadores que estavam sem receber salário e tudo mais, e ele falou que eles iam fazer um aporte, mas que eles precisavam olhar os investimentos. Você até brincou aqui e falou, vocês acham, né? Milionário não anda com isso na carteira, né? Tem dinheiro, mas... tem dinheiro, mas está tudo investido, empregado, tem investimento no exterior, investimento não sei lá onde, então precisa ver quando pode tirar tal data, não pode tal coisa, não pode. Então é uma série, porque eles também não vão perder dinheiro, né?
O capital tá espalhado nos investimentos deles, que são vários. Exatamente. Banco, vinícola, construtora nos Estados Unidos, aqui, ação na Bolsa de Valores da própria MRV, então é muita coisa, né? Mas de qualquer maneira é o seguinte, a gente espera que realmente, se houver isso, que se tenha rapidamente uma solução para essa dívida que o Atlético tem e que incomoda eles próprios, né? E muito. Tanto que falaram, isso aí também respinga nos nossos negócios. Lógico. E foi a explicação do Rafael Menin sobre até o Atlético não ter feito a recuperação judicial. Exato. Por isso que não podia, porque iria afetar os negócios deles. Entendeu? Então, é muita coisa a ser discutida hoje. Você citou aí, en passant, o que eu estava falando que poderia se transformar numa bomba, era essa possível saída até do Ricardo Guimarães. Sim. Tá? Que eu tentei apurar, mas eu não consegui absolutamente nada. Tem, assim, muita gente comentando nos bastidores que ele pode, de fato, inclusive, vender a parte dele. Isso. E permanecer apenas como presidente do Conselho Deliberativo, mas isso aí é coisa que vem de fora. Você conseguir confirmar com quem faz parte ali do dia a dia dele é muito difícil. E eu não consegui. Mas vamos ver o que vai acontecer. O certo é que o Seabra falou que a reunião vai ser tranquila. Reunião no Conselho do Atlético nunca é tranquila, Seabra. Você pode ter certeza disso. Quantos a gente já fez, terminou no tapa? Já cobri 500 milhões de reuniões do Atlético que o pau quebrou, né? Exatamente. Agora, hoje a situação acho que não é tão assim não, viu? Até porque... Só você pegar do ano passado. Não, mas sabe o que eu acho que aconteceu, Lélio? Quando eles deram esse tempo, né, mudaram, e a gente até assustou, vai demorar demais para chegar 16 de setembro, essa história toda, tinha a ver com o fato deles estarem negociando entre eles, o que poderia acontecer. Por isso que talvez, como o Seabra falou, não seja uma coisa tão, assim, gritante. Sobre o Ricardo, realmente era a vontade dele. Não sei se mudou. Apurei com uma fonte que tem, né, que é próxima do Ricardo e tudo mais. Aliás, nos últimos dias, todas as vezes que eu consegui falar com o Ricardo, ele estava fora do Brasil. Então, essa pessoa me disse que ele tinha essa vontade, mas que foi aconselhado a não fazer exatamente por causa do filho, que é muito atleticano, que aliás hoje é o presidente do BMG, né? E a filha, que era um patrimônio dos filhos dele. Por isso ele foi aconselhado a não fazer isso. Se ele ouviu o conselho, eu não sei. Conselho, gente, é conselho de dar conselho, né? Como era para ser. Como era para ser. Então, se ele aceitou ou não, isso eu não sei. É isso que a gente vai saber hoje nessa reunião. Numa situação dessa, a gente acaba ouvindo muita gente. Gente ligada ao Atlético, gente ligada à SAF, gente ligada a eles mesmos, porque a gente vai procurando as informações para que a gente possa ter uma noção. E tudo isso que nós estamos falando aqui não quer dizer que vai acontecer, né? São possibilidades levantadas. Você vai lá no tempo.com.br, tem várias matérias explicando isso. O que a gente mostrou aqui na arte são realmente as possibilidades, né? E uma coisa que precisa ficar bem clara, mesmo que vá a zero o que a associação teria, né? E praticamente não vai existir, porque aí nem para que conselho? Não tem nem conselho, vai ser conselho de quem? Né? Eles estão empossando conselheiros. Por isso que eu acho que não vai a zero. Eles estão empossando 200 conselheiros. Eles vão empossar para quê? Se não vai, se vai vender, né? Se vai vender tudo, vai fazer o quê? A associação vai servir para quê? Inclusive porque se pegar a associação toda, né, for a zero, os bens da associação também vão para o Atlético, para a SAF, né? Você comprou tudo, eles são donos de quê? Quando você compra... Isso aí foi um erro imperdoável do conselho. Não é? Imperdoável. Isso aí é patrimônio do clube, não da SAF. Mas você concorda comigo? Se o cara vai comprar
a SAF toda ou 15%, ele vai ter um percentual do que é bem da associação. Porque o que a associação tem hoje? A associação é dona da sede, de Ludes e dos clubes recreativos, certo? Clubes sociais. Os clubes sociais. Se acontecer isso que o Betinho até estava te explicando, um abração para ele, for a zero, quem comprar vai ficar com essa parte também. Por isso que tem um amigo meu de Portugal que fala o seguinte, lá a SAD, né, que é a SAF aqui, sim, beleza, os caras assumem o clube, se, por exemplo, o clube mantiver um percentual, esse percentual ele vai ter que contribuir, 20%, vai contribuir com 20%, mas por outro lado, quem adquire as ações e tudo mais, para jogar no estádio, ele paga o aluguel para a SAF. É isso. Para treinar no CT, paga também pro clube. Exato. Então, o Atlético ele não tinha que ter aberto mão, né, do seu patrimônio para a SAF. Isso foi imperdoável. Assim como a gente falou da SAF do Cruzeiro na época com o Ronaldo, das tocas, né? Sim. O Ronaldo tava pegando, além da SAF, as tocas também. E foi, né? Foi. As tocas hoje pertencem à SAF do Cruzeiro, que é o patrimônio também, um grande patrimônio do Cruzeiro. Né? Só pra gente dizer isso, a gente tá falando de uma possibilidade de chegar a zero. Eu não acredito que vai acontecer isso, mas existe essa possibilidade. E queria, só pra gente encerrar esse assunto do conselho, que obviamente amanhã tem muito mais. Colombo tá indo para lá, você vai ter o tempo.com.br, o nosso audiovisual, o nosso YouTube todo com cobertura, você vai estar lá ao vivo, com cinegrafista, tem matéria, ou seja, e amanhã nós vamos discutir aqui, só para encerrar, eu ouvi uma coisa que eu acho justo que a gente fale aqui. Me disseram assim, quando você tem uma empresa com 3 sócios, 4 sócios, quando tem lucro, você faz o quê, Colombo? Vende. Não, quando tem lucro, você faz o quê? Divide entre os donos, ok? Tá. Não é assim? Era pra ser, né? Funciona. Beleza. Quando dá prejuízo, o que acontece? Até com medo de responder agora. Não, o prejuízo também é dividido entre os 4. Mas é o que eu falei agora há pouco, né? Dependendo de quantas pessoas comprarem aí as partes da SAF, vai vir um balai de gato, né? Ok, mas então vamos lá. Dia de hoje, situações do Atlético de hoje. Só quem tem contribuído é o Rubens Menin e o Rafa Menin. Não é só a associação que o Lélio falou, né, que não ajuda, né? Só quem tem contribuído para resolver essas situações, tirar dinheiro do bolso, feito não sei o quê, são os dois. Eles são só sozinhos? Então, mas isso claro que não. Mas aí é uma situação que eles têm que sentar e resolver. Mas é isso que eu estou dizendo. SAF, né? Você, olha, quem desenhou a SAF? Você tem 4. Não são os 4 R's chamados. Mas isso é uma empresa, é normal isso na empresa. Não, né? Admara, eu acho que não é normal, não. Não. Porque se você tem 4 donos e só 2 contribuem, bom, vamos sentar aqui então, vamos resolver essa situação. Não, eu estou dizendo que é normal isso. Né? Lucro passa lucro, prejuízo passa prejuízo, ou então você passa parte das suas ações para quem está pagando. Vocês entenderam como é complicado isso que vai acontecer no Atlético hoje? E entenderam como é importante isso para o Atlético? Porque quando a gente fala do Ricardo, essas coisas que circularam dele aí, a apuração que eu fiz, que o Lélio fez, que o Daniel fez, que o Colombo fez, e se ele falar assim, beleza, então o que eu não dei eu dou agora com parte do que eu tenho? Pode. Agora, uma coisa, vale ressaltar o que eu falei há um tempo atrás, uma coisa é mais do que certa. Bobo nessa história, somos só nós aqui que estamos só nós aqui que estamos tentando porque lá entender. Dono de banco, dono de imobiliário, dono de construtora, dono de diabo a 4. Ali só tem gente que entende e muito desse negócio. Então, ou seja, ninguém ali tá sendo pego de surpresa, ninguém ali tá caindo de paraquedas, ninguém tá indo para uma reunião, putz, será que vai acontecer o quê? Não, todo mundo tá sabendo o que vai acontecer lá. Eles já sabem. Então... não, é isso que eu falei. Por isso que eu acho que essa reunião foi empurrada para hoje, para que eles pudessem conversar, e acho que nesse momento, por isso que eu tô falando que eu acho que vai ser menos complicado, como o Daniel falou. Eles vão chegar lá com uma história pronta.
Acho que é isso. O conselho do Atlético hoje, né, Colombo, não é mais o que era antes. Então, acho que... Não, mas a menor parte, Daniel, é votar essa cláusula antidiluição. Eu acho que o que vai pegar mais da gente entender é quem vai ser quem. Quem vai ficar com o quê? Como é que vai ser daqui por diante? Por isso que eles têm falado, muitos conselheiros aí têm colocado, mandado nos grupos e tudo mais, será uma nova SAF. Só para deixar claro, Dimara, independentemente do que vai acontecer, independentemente de como vão distribuir, independentemente de como negociaram, trata-se de mais uma mudança de discurso da SAF do Atlético. É mais uma. Está registrado na Galo TV para quem quiser ir lá ver. O Sérgio Coelho, que eu não conheço, viu, Sérgio Coelho, mas tenho as melhores referências possíveis de que trata-se de uma pessoa íntegra, uma pessoa de um caráter ímpar, muito idônea, que controla, por exemplo, o Instituto Galo e faz um trabalho com excelência, mas tem vídeo do senhor dizendo que o Atlético se orgulha de não diluir essa associação, de manter os 25%. É mais uma coisa que muda no discurso. Mudou o Galo Business Day, mudou a metodologia de trabalho, treinador muda a cada 6 meses. Então, para tudo isso para acontecer, tudo isso que vai ter de conselho, de distribuição, de ação para lá, ação para cá, isso tudo só é feito em tese, ou era para ser feito por causa do torcedor. E esse é um dos mais maltratados nessa gestão. Então, só para deixar claro, é mais uma mudança de discurso, Dimar, mais uma de várias que fez essa gestão desde que assumiu o Atlético. Só para deixar registrado. E para encerrar essa parte, porque o menino vai lá para a bomba, deixar assim muito claro o seguinte: tudo isso interfere no futebol em campo. Isso significa, torcedora, o mesmo torcedor que vai lá e apoia o time quando vai jogar e tudo mais, isso significa o futuro do Atlético, como é que vai ser conduzido, qual é a situação da dívida, como essa dívida vai ser paga, que aporte vai ter, vai pegar só os 15% por 200, mas não deve, né, 500? Não deve 1 milhão? Não deve... Então, sabe... Tudo isso interfere diretamente no futebol. Diretamente. O Atlético só tem a sua existência pelo torcedor. O Atlético só tem a sua existência pelo futebol, né? Por isso que quando a gente fala que durante a vida, tá, gente? O Atlético nunca foi difícil muito de cobrir em campo, porque aí é tática, técnica e tudo mais. Mas os bastidores, gente... sempre foi muito difícil de cobrir. Vamos lá falar do jogo da Sul-Americana para esse menino ser liberado para ir para... Apesar que a Arena MRV, gente, é colado. Daqui. Colado. Dá para ter um teleférico, a gente sair lá no gramado. Não tem pressa não, que só vai abrir 7 horas. Ah, é? Calma, Dimar, que calma. ótimo. Tô calma. Calma.